Quando a Auriverde decidiu, né, ainda Jovem Pan News Bauru, na primeira semana de 2022, veicular o hino nacional, né, para abrir e fechar a semana, o nosso objetivo era despertar, o civismo, os valores, os símbolos da pátria valorizados novamente. Exatamente o que o presidente Bolsonaro fez ao longo da sua jornada enquanto presidente da República, resgatando os valores, em especial os valores da pátria. Além disso, o nosso objetivo sempre foi fazer com que você entenda a sua importância nisso tudo, em especial no que tange o voto, no que tange a eleição. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente acaba, né, concluindo equivocadamente, de maneira errada, né, que nós, não vou votar, não tem em quem votar, estou com o saco cheio de votar, né? Tem que sair de casa, enfrentar fila. Né? Nós não podemos pensar assim, porque este é um não foge à luta. O votar é uma luta. Encontrar o candidato ideal, né, para que te represente na Assembleia Legislativa do seu estado, né, na Câmara Federal, no Senado, no governo, na presidência da República. Isso é um exercício, isso é uma luta. E que ela tem que começar já essa luta, não se esqueça disso. Quando eu digo abre o bloco de notas aí do seu celular e comece a anotar, né, faça print de telas das redes sociais, desses que já já vão pedir o seu voto. Nós estamos vivendo momentos complicadíssimos do Brasil. Né? São várias as situações que a gente pode trazer aqui para que você então cobre este que vai pedir o seu voto já já, o posicionamento. Por exemplo, INSS. Como aquele que vai pedir o seu voto daqui a um ano aproximadamente já se posicionou com relação ao INSS. Ele assinou, né, para abrir a CPMI do INSS, como ele está se posicionando? E tem outras questões, tem a questão do agro que a gente está tratando aqui, tem a questão, né, das viagens do Lula, tem a questão da anistia que é prioridade para nós, enfim, pautas não faltam, né, para esse que vai pedir o seu voto já já se posicionar. Se ele não se posiciona, comece a duvidar. Se ele está ali em cima do muro aguardando a conveniência, né? Tipo assim, acho que agora é hora de eu me posicionar porque todo mundo já foi para lá. Essa posição tardia desse cidadão pode mostrar que ele adora um muro. E o muro é do capeta, amigo. Desse cara a gente não precisa. Eu prefiro aquele que, de maneira até exagerada, né, coloca o seu posicionamento, mas estabelece uma condição, né, de que aquele ali, né, é o seu posicionamento de fato, é o que ele defende de fato, do que aquele que espera o melhor momento. Deixa eu ver como vai se posicionar a opinião pública para eu então opinar. Desse cara a gente não precisa. Não precisa, acredite, a gente ainda está naquele processo, até disse isso para o Silvio Navarro, no Fato Sem Narrativa do último final de semana, que aliás eu agradeço por demais aquele que assistiu, e se você ainda não assistiu, canal Silvio Navarro no YouTube, né? Silvio é um querido e sábado passado, às 11 da manhã, eu estive com ele e fiz uma analogia, uma comparação a uma piscina. Né? Aquele que tem piscina em casa sabe, né? E a comparação é fácil de você entender. Quando a água está turva, tem turbidez na água, não adianta você querer limpar, passar o rodinho, passar a peneirinha, não adianta. A água está suja. O que tem que acontecer é um processo, né? E esse processo químico, esse processo passa por um produto, esse produto, entendo eu, que é esse momento da análise, né, do candidato que vai pedir o seu voto, para esse produto, então, decantar. Decantou, toda a sujeira vai se depositar no fundo da piscina. Ou seja, a gente vai conseguir entender o que de fato é importante para a gente, né? Quem está limpo nessa ou quem não está. Decantada a sujeira, passa o rodo e limpa. A água no Brasil ainda está turva. Tanto é que a gente consegue eleger porcarias ainda, porque no meio disso tudo, né, nesse nevoeiro diante dos olhos, nessa água turva, difícil de abrir os olhos debaixo da água ali, a gente acaba se confundindo, ainda sendo iludido, enganado, ludibriado. E é por isso que eu estou fazendo esse convite, sempre faço esse convite, abra os olhos. Abra os olhos, comece a anotar, entender, printar a tela, para que a gente faça um voto melhor, para que a gente não fuja à luta em outubro do ano que vem. E com outro detalhe que eu sempre defendo aqui, com o presidente Bolsonaro elegível, participando da eleição e que, até lá, o Tribunal Superior Eleitoral entenda que aprimorar o processo
é dever do tribunal. Não precisa de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal hoje, ir até o Congresso para tentar, né, ali intimidar deputados para que a PEC, a PL, enfim, do voto impresso não avançasse ou não prosperasse. A gente não precisa disso. O que esse cidadão chamado Luiz Roberto Barroso e os seus pares precisam entender é que hoje nós temos a possibilidade de aprimorar o processo. E o aprimoramento do processo eleitoral do Brasil passa pelo voto impresso e pela contagem pública dos votos. E o que é o voto impresso e a contagem pública dos votos? Significa que nós vamos estancar, zerar, aniquilar qualquer dúvida que possa existir sobre o processo. Porque eu posso ter dúvida, sim. Não estou duvidando de 2022, viu, UOL, viu, Alexandre de Moraes? Eu estou olhando para frente e falar o seguinte, porque a minha dúvida é, por que é que vocês não querem aprimorar o processo? O que vocês ganham não aprimorando o processo? O que é que vocês ganham a não encarar de frente a possibilidade de melhorar a relação do brasileiro com a urna, com o resultado? Por que vocês não cumprem a Constituição dando materialidade ao voto? O voto existindo. Porque hoje, se eu quiser pegar o meu voto, eu não posso. Deixa eu ver em quem eu votei. Deixa eu ver se eu apertei B e saiu B. Agora, será que eu apertei B e saiu L? Eu não sei. Eu quero ver o meu voto. É possível? Agora, por que os senhores têm medo? Medo, a palavra é essa, do voto impresso e da contagem pública, a ponto de disponibilizar o ministro do Supremo para que ele, então, naquele momento, ele tenha ido até o Congresso para desmotivar, né, os parlamentares a não encararem de frente a possibilidade de fazer valer no Brasil a vontade do povo, que é o voto impresso. Por que esse medo? Então, só para concluir meu raciocínio aqui, Bolsonaro elegível em 2026. Se Bolsonaro não estiver elegível, tudo já deu errado. E com Bolsonaro elegível, a cobrança do voto impresso e da contagem pública dos votos. É assim que a gente vai ter um novo Brasil. É assim que a gente vai ter a certeza de que nós estamos fazendo o melhor por nós. E essa luta só está começando. Para você ter uma ideia, quando o Auriverde embarca nesse assunto, a gente, ó o saleiro, a gente só dança no YouTube em especial, porque é um assunto proibido. Quando a gente fala de anistia, quando a gente fala de voto impresso, a gente perde audiência, eles dizem, né? A gente perde faturamento consideravelmente. Mas e aí, não vou tratar? Vou fugir do assunto? Não vou. Não vou. Todos sabem qual é o meu posicionamento, né, com relação a isso, e vou até o fim. Nós precisamos entender. O voto é uma luta, a construção do voto é uma luta, é um exercício. É por isso que eu conto com você. Faça a sua parte. A democracia se faz no voto por quê? Aquele mais humilde e o mais abastado, o mais rico. Esses dois, sabem o que eles têm em comum? O voto. Cada um tem um. É por isso que nós precisamos fazer valer o nosso direito. A Venezuela lá atrás, salvo engano, em 2004, a Venezuela, o povo venezuelano falou assim, estou cansado desse país, não vou votar mais. Chaves fez 98% do Congresso, estão lá comendo, né, o que hoje, né? Não tem nem papel higiênico na Venezuela. Mas vamos lá.